Olá pessoal! Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo sobre o Egito Antigo. E eu tô aqui nesse cenário um pouquinho diferente também, porque a gente vai improvisar, usar o quadrinho aqui para explicar algumas coisas para vocês sobre a formação do Egito Antigo. Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre Egito, logo nos vem à mente algumas coisas como deserto, pirâmides e o Rio Nilo. Sem o Rio Nilo, é muito provável que a civilização egípcia não teria conseguido se desenvolver ou alcançar toda a grandeza que ela alcançou. Inclusive, um historiador grego chamado Heródoto falou uma frase, escreveu uma frase que ficou muito conhecida, que era: o Egito é uma dádiva do Nilo, mostrando que a civilização egípcia foi um presente que o Rio Nilo deu para a humanidade, que sem o Rio Nilo essa civilização não teria se desenvolvido da forma como ela se desenvolveu. Mas então, para nós entendermos um pouquinho a grandeza dessa civilização, o que os egípcios fizeram, como é que era o modo de vida deles, nós vamos precisar entender, primeiramente, a geografia do Egito. O que proporcionou a essas pessoas viver naquela região, se desenvolver da forma como se desenvolveu. Então, vocês sabem que o Egito, ele se localiza no continente africano, ali no norte da África, no nordeste da África, como vocês estão vendo nesse mapa que está aparecendo aí na tela para vocês. Essa é a configuração territorial atual do Egito. Porém, na antiguidade, nesse período que nós estamos tratando, não era exatamente assim, né? Era o Império Egípcio, mas depois a gente vai ver isso com mais detalhes. O Egito, então, ele é cortado pelo Rio Nilo. O Rio Nilo, ele tem mais ou menos essa configuração que vocês estão vendo nessa imagem de satélite aí na tela de vocês. E tem uma coisa curiosa sobre o Rio Nilo, que é o formato dele, né? Ele é um rio super extenso, mas ele não é um rio com tanto volume de água, porque muitas partes do Rio Nilo, elas são bem estreitas, inclusive. Então, ele é muito longo, mas ele não é tão grande em volume de águas. E vocês podem observar que, como vocês viram ali na imagem, né, que lá no norte do Rio Nilo, ele tem um formato um pouquinho diferente. Que é esse formato aqui, vou tentar reproduzir aqui para vocês. É esse formato, mais ou menos aqui. Ele é mais largo e aí depois ele vai ficando menor. Finjam que esse aqui é o Rio Nilo, tá? Deixem a tela grande para que vocês consigam enxergar melhor o desenho. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui, que também dá para ver aqui na imagem de satélite, essa parte que é um pouquinho mais larga, na verdade ela é o final do Rio Nilo. O Rio Nilo, ele começa no sul e ele vai então correndo para o norte e ele deságua, ele termina aqui em cima no mar, deixa eu escrever aqui, mar Mediterrâneo, que é aquele mar, né, que separa Ásia, África e Europa. Então, aqui em cima ele deságua no mar Mediterrâneo. E essa parte aqui, mais larguinha do Rio Nilo, vocês podem ver que ela forma uma espécie de um triângulo, tá? E essa parte, ela tem um nome específico. Essa parte norte, em forma de triângulo, é chamada de delta. Tá? Delta. Delta é uma letra grega, que é em formato de um triângulo. Então, por isso que essa parte norte, ela leva justamente o nome de delta. E o que acontece? Entre os meses de junho até setembro, chove muito aqui nessa região do delta do Rio Nilo. E como chove muito aqui, acaba transbordando o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele transborda. E quando ele transborda, ele inunda as regiões que estão aqui próximas dele. Ele inunda esses territórios que estão aqui próximos. E com isso, ele deposita no solo uma substância que a gente chama de humus, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Olha só, essa substância chamada humus, ela tem um alto potencial de adubar a terra. Porque o que ela é? É água misturada com restos orgânicos de plantas, de animais, etc. E isso vira adubo para a terra. Então, o que acontece? O rio, ele enche, o rio transborda,
ele inunda esses territórios que estão em volta, e quando ele inunda esses territórios, ele enche a terra aqui próxima com esse humus, e isso torna as terras extremamente férteis. Depois, quando essas chuvas param um pouquinho, o nível do rio volta para o seu estado normal, volta para o seu leito normal, só que já deixou essas terras em volta cheias de humus e elas estão prontas para serem cultivadas. E isso possibilitou fazer muita agricultura lá no Egito Antigo. E foi isso que possibilitou também que essas sociedades pudessem viver nessa região, porque nós estamos falando de uma região desértica, uma região que não é muito atrativa para as pessoas viverem, para as pessoas morarem. Mas a presença do Rio Nilo possibilitou que elas vivessem e se desenvolvessem aqui nessa região. Mais ou menos no ano 6 ou 5.000 a.C., no meio desse período, as primeiras populações começaram a viver de forma fixa, de forma sedentária, em torno do Rio Nilo. E ali eles desenvolveram pequenas comunidades, pequenas aldeias que viviam aí especialmente da agricultura, pela água fornecida pelo Rio Nilo. E é interessante também porque como eles não sabiam exatamente isso que a gente sabe sobre o humus, sobre essas substâncias, eles achavam que as águas do Rio Nilo eram mágicas e por isso que essas águas permitiam o cultivo desses alimentos. E essas comunidades, então, elas puderam se desenvolver porque elas observavam a natureza e compreendiam o ciclo de cheias do Rio Nilo. Não ia adiantar eles plantarem quando ia ter muita chuva e inundar tudo. Eles tinham que esperar o leito do rio voltar ao normal para poder fazer agricultura. Então eles precisaram observar muito a natureza, conhecer muito esse ciclo de cheias do Rio Nilo para poder praticar agricultura e sobreviver ali naquela região. Só que nessas aldeias, essas disputas pelas terras mais férteis acabaram levando a guerras entre essas comunidades, entre essas tribos, entre esses chefes, esses líderes. Porque todo mundo queria as terras mais férteis próximas do Rio Nilo. Claro que existiam muitos territórios, muitos lugares férteis, mas alguns eram mais do que outros. Então, haviam essas guerras, haviam essas disputas. Quando haviam essas guerras, então, aquelas pessoas que venciam, aqueles grupos que venciam, eles passavam a governar os demais. E essas comunidades que se juntaram, essas comunidades que se formaram a partir do crescimento populacional e das guerras entre as tribos, foram chamadas de nomos. Olha só, pessoal, vou colocar aqui em volta do nosso mapinha, do nosso Rio Nilo, na verdade, né? Vamos supor que, deixa eu até fazer um pouquinho maior aqui o nosso rio, para caber todas as informações. Olha só, cada bolinha dessas que eu vou colocar aqui para vocês, vamos supor que aqui era uma comunidade, aqui era outra comunidade, aqui era outra e aqui a gente tem mais uma, tá? Cada uma dessas bolinhas, então, representa um nomo. Um nomo. E cada nomo desses, cada aldeia dessas, era chefiada por um cara que nós vamos chamar de nomarca, tá? Então, esse aqui era um nomo, esse aqui era outro nomo, esse aqui era outro nomo, outro nome. Não existiam só 4, tá, pessoal? Tô colocando aqui para facilitar, para entender um pouquinho mais, de forma mais simplificada, o que era. Então, os nomos eram comunidades agrícolas que se formaram em volta do Rio Nilo, chefiadas por um nomarca, tá? Gravem esse conceito, esse é o conceito de nomo. E esses nomos, novamente, eles cresceram tanto e continuou havendo disputas entre eles, que esses nomos deram origem a 2 grandes reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, olha o que aconteceu. Prestem muita atenção, porque isso aqui é facinho de confundir, mas com essas dicas vocês não vão confundir, tá? Esses 2 reinos se formaram, um no norte e um no sul. Então, vamos colocar aqui mais ou menos uma região aproximada, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse um dos reinos e esse aqui é o outro reino, tá? Cada quadrado desses do meu desenho, muito lindo aqui, é um desses reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito.
Ah, prof, então agora eu já sei, então é fácil. Aqui tá o Alto Egito e aqui tá o Baixo Egito. Só que não. Pessoal, o Alto Egito e o Baixo Egito, não, quando vocês forem colocar o que é Alto e o que é Baixo Egito, não levem em consideração o óbvio, o alto está em cima e o baixo está no meio. Porque na geografia, na verdade, tudo é uma questão de perspectiva, né? Então, sul e norte, em cima e embaixo, se eu virar o negócio, ele vai ficar ao contrário. O norte vai ficar no sul, o sul vai ficar no norte. Profe, tá confundindo demais a minha cabeça. Então, vamos simplificar. Vamos partir da parte mais fácil mesmo. O relevo do Egito, tá? O rio Nilo, essa aqui é a parte alta. E essa aqui é a parte baixa. Então, esse reino que se formou aqui no norte do Rio Nilo, no final do Rio Nilo, essa parte aqui é chamada de Baixo Egito. Baixo Egito. Enquanto essa parte que se formou no sul é chamada de Alto Egito. Profe, tem certeza que não tá ao contrário? Tem, pessoal, é isso mesmo, tá? Não peguem esse conceito simplificado que a gente tem de que o alto tá em cima e embaixo tá embaixo, porque aqui a gente não tá falando de que tá em cima e que tá embaixo. Nós estamos falando de um conceito geográfico, de um conceito de relevo, tá? De um conceito de geografia acidentada mesmo. Então, é isso aqui, tá? Decora. Baixo Egito em cima, Alto Egito é embaixo. Porém, haviam guerras, haviam disputas também entre o Alto e o Baixo Egito, porque cada um desses reinos era comandado por um rei. Então, por volta do ano 3100 a.C., um rei do Alto Egito chamado Menes conquistou o Baixo Egito e unificou esses dois reinos. Então, a partir daí de mais ou menos 3100 a.C., nossa, faz tempo pra caramba, né? Por volta do ano 3100 a.C., deixa de existir Alto Egito e Baixo Egito, formando assim o Império Egípcio. Então, deixa eu até apagar aqui embaixo para vocês poderem enxergar, acho que tá aparecendo, né? Mais ou menos, que é o contrário aqui, mas aqui, mais ou menos no ano 3100 a.C., o rei Menes unificou o Império Egípcio. Ou formou o Império Egípcio, né? Gente, a nossa letra aqui, escrevendo ao contrário, não colabora, né? Mas, vamos lá. E a partir, então, desse momento, o Egito passa a ser o Egito. O Egito passa a ser o Império Egípcio. E o Menes, o rei Menes, ele se torna o primeiro faraó do Egito. Ele se torna, então, o primeiro rei a comandar esses dois territórios, esse território unificado. E tem uma outra coisa bem curiosa também aí sobre esse lance do Alto Egito e do Baixo Egito, porque eles usavam coroas diferentes. O rei do Baixo Egito usava uma coroa branca, enquanto o rei do Alto Egito usava uma coroa vermelha. Quando o rei Menes unificou esses dois territórios, quando ele unificou esses dois reinos, passou-se a usar uma coroa dupla, a coroa branca junto com a coroa vermelha, simbolizando que o rei ele comandava tanto o Baixo quanto o Alto Egito. E assim, então, nós temos a formação do Império Egípcio. Aquele Egito das pirâmides, das múmias, da Cleópatra, Tutankhamon, tudo isso que vocês já sabem, tudo isso que vocês já conhecem, se formou mais ou menos assim. A história do Antigo Egito, depois para facilitar o nosso estudo, é dividida entre o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Tem alguns acontecimentos principais aí em cada um desses períodos, mas são assuntos que nós vamos estudar nos próximos vídeos. Até a próxima!